Imagine um jardim deslumbrante, um lugar cheio de paz, formas incríveis e texturas maravilhosas. Agora, imagine que esse mesmo jardim não precisa quase de nenhuma gota de água para sobreviver. Parece impossível? Pois hoje nós vamos revelar um método esquecido que desafia tudo o que você sabe sobre jardinagem. O vídeo de hoje é sobre a jardinagem japonesa tradicional, quase sem água. Eu prometo que até o final deste vídeo, você vai descobrir um segredo milenar que pode transformar qualquer pedaço de terra seca em uma obra de arte. E o melhor, sem pesar na sua conta de água. Mas aqui vai uma provocação. A maioria de nós cresceu acreditando que um jardim bonito tem que ser um gramado verde e encharcado. Nós fomos ensinados a regar as plantas todos os dias. E se eu disser que essa obsessão por água é um erro moderno? E se a verdadeira beleza de um jardim nascer exatamente da falta de água? Fique comigo, pois vou revelar uma verdade muito pouco óbvia sobre como a natureza realmente funciona. Será que você está pronto para abandonar a mangueira de jardim para sempre? Deixe aí nos comentários se você acha que consegue ter um quintal bonito sem regar todo dia. Para entender esse conceito fascinante, nós precisamos voltar no tempo. Vamos viajar para o Japão do século XIV. Naquela época, os monges budistas Zen precisavam de espaços para meditação. Mas havia um problema. Muitos desses templos ficavam em áreas montanhosas, onde a água corrente era escassa ou muito difícil de canalizar. Além disso, o espaço era limitado. Foi assim que nasceu o estilo conhecido como Kare-san-sui. Essa palavra significa literalmente paisagem seca. Em vez de lutar contra a falta de água, os monges abraçaram essa realidade. Eles começaram a usar elementos secos da natureza para representar a água e a vida exuberante. Eles criaram uma filosofia onde o vazio é tão importante quanto o cheio, onde a sugestão de um rio vale mais do que um rio de verdade. Essa tradição foi passando de geração em geração. No entanto, com a chegada das tecnologias modernas e dos sistemas de irrigação automática, esse método genial foi quase esquecido no Ocidente. Nós trocamos a sabedoria ancestral pela conveniência do plástico e da água encanada. Mas hoje, com as mudanças climáticas e as secas constantes, esse conhecimento antigo nunca foi tão vital. Vamos começar desvendando o coração desse método. O conceito principal da paisagem seca é criar ilusões de ótica com a natureza. A base de tudo não é a terra úmida, mas sim elementos rígidos. Imagine um jardim, mas tire toda a água que você costuma ver. Nada de lagos, nada de cascatas, nada de grama que precisa de rega todos os dias. No lugar da água, os mestres japoneses usavam pedras, cascalho e areia. É uma ideia genial, e aqui entra um mito que precisamos destruir agora mesmo. Muita gente acha que um jardim só é vivo se estiver verde e encharcado de água. Isso é uma grande mentira ocidental. A técnica da paisagem seca prova que a vida está na forma, está na textura e, principalmente, está na sua imaginação. Um ótimo exemplo para ilustrar isso é o famoso Jardim do Templo Ryoanji, no Japão. Lá, você vê 15 pedras espalhadas sobre um mar de cascalho branco. Não tem uma gota de água corrente. Mas quando você senta e olha, você sente a água. Você vê ilhas num oceano calmo, ou talvez nuvens flutuando num céu infinito. Tudo depende de como você olha. Esse método nos ensina a enganar a mente. Nós criamos a sensação de frescor usando elementos totalmente secos. E o melhor de tudo, você não precisa gastar horas com a mangueira na mão. Agora vamos falar sobre o falso oceano. Como você substitui a água de verdade sem que o jardim pareça um deserto morto? O segredo está no tipo de material que você usa no chão. A tradição japonesa não usa areia de praia comum. Eles usam um cascalho muito específico, muitas vezes feito de granito claro. Esse material tem um propósito brilhante. Ele reflete a luz do sol.
e essa luz refletida ilumina os cantos escuros do jardim, criando um frescor visual imediato. Existe um mito de que ter pedras no chão deixa o ambiente muito quente. Isso só é verdade se você usar as pedras erradas, como o asfalto escuro. O cascalho claro e solto permite que o solo por baixo respire. Um exemplo prático disso pode ser feito no seu próprio quintal. Imagine substituir aquele pedaço de grama que sempre morre de sede por uma área de cascalho claro. Quando a luz da lua ou a luz do sol bate nesse cascalho, ele brilha. Ele traz uma luminosidade que a grama escura não consegue trazer. Além de não precisar de nenhuma gota de água, o cascalho nunca perde a cor. Ele não adoece. Ele não atrai pragas da mesma forma que a lama. Você cria um oceano de tranquilidade sólido. É uma economia tremenda de tempo e de recursos hídricos. O próximo passo fundamental é a técnica de pentear o cascalho. Sim, você ouviu direito. No Japão, isso se chama samon. É a arte de desenhar padrões no cascalho usando um ancinho especial de madeira. E essa é a mágica que dá vida à paisagem seca. Quando você cria linhas retas e paralelas, você simula águas calmas. Quando você faz círculos em volta de uma pedra, você simula as ondas de uma gota caindo num lago. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que cuidar de um jardim é apenas jogar adubo e água. Elas acham que o jardim sem água não requer nenhum envolvimento. Esse é um mito muito comum. O cuidado aqui muda de forma. Em vez de regar, você rastela. E esse ato de rastelar não é um trabalho pesado. É considerado uma meditação em movimento. Pense num exemplo muito simples. Você acorda de manhã. Em vez de ligar o esguicho e gastar litros de água potável, você pega o seu ancinho. Você passa 5 minutos desenhando ondas suaves na pedra do seu quintal. Se chover e desmanchar, você desenha de novo. O jardim se torna uma tela em branco que você pode alterar todos os dias. Essa prática mantém a mente focada, limpa o quintal de folhas soltas e garante que o seu lago de pedra esteja sempre perfeito. Nós precisamos falar sobre a espinha dorsal de qualquer jardim japonês sem água, as pedras grandes. Para nós no Ocidente, uma pedra é só um pedaço de rocha. Para os japoneses, as pedras são os ossos da terra. Elas têm personalidade, energia e direção. Para criar uma paisagem seca, você não pode simplesmente jogar pedras no chão de qualquer jeito. Existe um mito de que qualquer pedra comprada numa loja de construção serve. Isso não é verdade. O segredo é observar a natureza. As pedras devem ser dispostas de forma que pareçam estar ali há 1000 anos. Um exemplo clássico é a técnica de enterrar a pedra. Nunca coloque uma rocha apenas repousando sobre a terra. Você deve enterrar 1/3 ou até metade da pedra no solo. Isso dá uma sensação de peso e de antiguidade. Quando você enterra parte da pedra, ela parece que nasceu daquele solo. Ela simula uma montanha distante ou uma ilha firme no meio do oceano de cascalho. Ao usar pedras grandes, você ocupa um espaço enorme do seu quintal. Um espaço que, de outra forma, estaria coberto por plantas sedentas. As pedras não bebem água. Elas resistem ao sol forte. E elas mantêm a umidade sob elas, protegendo o solo para as poucas raízes que existirem por perto. Você deve estar se perguntando sobre a cor verde. Um jardim precisa de um pouco de verde, não é? A resposta tradicional japonesa para isso é o uso de musgos em vez de grama. Aqui existe um mito muito perigoso. As pessoas acreditam que os musgos precisam ser encharcados de água o tempo todo para sobreviverem. Na verdade, muitos musgos são plantas extremófilas. Eles entram num estado de dormência quando estão secos. Eles podem parecer um pouco mais amarronzados no verão, mas assim que cai a menor brisa úmida ou o sereno da noite, eles voltam a ficar verdes e fofos. O musgo é perfeito porque não tem raízes profundas que sugam os nutrientes do solo de forma agressiva. Imagine o seguinte exemplo no seu jardim. Você tem uma área com bastante sombra,
debaixo de uma árvore ou perto de um muro. Em vez de tentar forçar uma grama a crescer ali e gastar galões de água tentando mantê-la viva, você cultiva pequenos remendos de musgo nas frestas das pedras. O musgo absorve a umidade do próprio ar. Ele retém a pouca água da chuva como uma esponja natural. Ele cria ilhas de verde intenso e macio que contrastam lindamente com a dureza das pedras cinzas. E a manutenção e a rega são mínimas comparadas a um gramado tradicional. Mas o que fazer se o seu clima é seco demais até para o musgo? O método japonês nos ensina a abraçar as plantas de grande resistência. Nós estamos falando de pinheiros e juníperos. Essas são as plantas heróicas da paisagem seca. Há um mito urbano na jardinagem que diz que plantas resistentes à seca são feias e sem graça. Muitas pessoas pensam apenas em cactos cheios de espinhos, mas os japoneses provam o contrário. Os pinheiros, com suas agulhas finas, perdem pouquíssima água por evaporação. Eles são desenhados pela evolução para sobreviver em montanhas rochosas, com muito vento e pouca chuva. Um exemplo maravilhoso é ter um único pinheiro esculpido no centro do seu jardim de cascalho. Essa única planta, com um tronco tortuoso e elegante, vira o centro das atenções. Você não precisa de 50 plantas diferentes brigando por água. Você precisa de apenas uma ou duas plantas muito bem escolhidas e extremamente rústicas. As folhas do junípero, por exemplo, têm uma cobertura de cera natural. Essa cera impede que o sol evapore a água de dentro da folha. Ao escolher essas plantas asiáticas de clima duro, você garante um verde profundo durante os 12 meses do ano, e elas pedem água apenas uma ou duas vezes por mês. Agora, vamos mergulhar num princípio japonês profundo que vai mudar a sua cabeça. O conceito de assimetria. Nós ocidentais adoramos tudo reto. Nós plantamos flores em linhas retas. Nós colocamos um vaso de cada lado da porta. Tudo perfeitamente igual. O método esquecido quebra esse padrão. Na natureza, nada é perfeitamente simétrico. Existe o mito de que a simetria é a única forma de mostrar ordem e limpeza num jardim. Isso é falso. A assimetria japonesa cria um fluxo visual que relaxa o cérebro humano. Como aplicar isso na prática? Imagine que você vai colocar 3 pedras no seu jardim. Nunca faça um triângulo perfeito com elas. Coloque 2 pedras juntas e uma um pouco mais afastada. Crie desequilíbrio. Quando você faz as coisas de forma assimétrica, você precisa usar muito menos elementos. O espaço vazio se torna ativo. E adivinhe só? Espaço vazio não consome água. Você gasta menos dinheiro com plantas. Você não precisa cobrir cada centímetro quadrado do chão. A beleza vem justamente de olhar para um ponto focal e depois deixar os olhos descansarem no vazio do cascalho. Essa técnica reduz a necessidade de irrigação quase a zero, simplesmente porque você tira o excesso de coisas plantadas. Esse conceito de espaço vazio tem um nome especial no Japão. Chama-se Ma. É o poder do negativo. O silêncio entre as notas musicais. O espaço entre os galhos. Na jardinagem tradicional ocidental, o espaço vazio é visto como um defeito, como um buraco que precisa ser preenchido com mais e mais flores que precisam de água. Isso é um mito exaustivo e caro. O vazio não é falta de algo. O vazio é o respiro do jardim. Pense num exemplo prático na sua casa. Você tem um canto no quintal que está só na terra seca. A sua primeira vontade é ir lá e plantar um arbusto enorme que vai exigir rega diária. Mas, aplicando o conceito do vazio, você simplesmente alisa essa terra, talvez coloque uma camada de pequenas pedras limpas e deixa como está. O que acontece? Quando a luz do entardecer bater ali, você verá sombras longas e bonitas. Esse espaço não preenchido valoriza a única planta bonita que você tem no outro canto da parede. O vazio destaca o que realmente importa. Ao abraçar esse conceito filosófico esquecido, você corta a necessidade de água pela metade. Você aprende a amar o que não está lá.
e a sua conta de água agradece todo final de mês. Outro segredo impressionante para quase zerar o uso de água é a técnica de poda japonesa. Nós conhecemos essa técnica como niwaki. Muitas vezes é confundida com o bonsai, mas o niwaki é feito com árvores plantadas diretamente no chão do jardim. O mito aqui é que a poda serve apenas para deixar a planta com uma forma engraçada. Errado. A poda estilizada japonesa tem uma função de sobrevivência incrível. Quando você corta galhos em excesso e deixa apenas nuvens de folhas nas pontas, você reduz drasticamente a área de evaporação da planta. Menos folhas significa menos água sendo puxada do solo e jogada para o ar quente. Imagine o exemplo de uma pequena árvore no seu quintal. Em vez de deixá-la virar uma moita densa e gigante, que exige litros e litros de água todos os dias, você limpa os galhos inferiores. Você deixa o tronco à mostra. Você cria camadas horizontais de folhas. O vento passa facilmente por entre os galhos, resfriando a planta. A luz do sol atinge todas as partes de forma igual. A planta sofre muito menos estresse hídrico. Ela se torna mais forte e mais resistente à seca. Você esculpe a natureza para que ela precise de menos recursos para viver. Nós precisamos falar sobre o chão de verdade, o que fica embaixo do cascalho ou do musgo. A preparação do solo japonês é um método totalmente esquecido. Aqui no Ocidente, nós fomos ensinados a colocar areia fina e terra vegetal muito solta para a água drenar rápido. Mas no jardim de paisagem seca, você quer que a pouca água da chuva fique armazenada no fundo. O mito de que solo bom é solo fofo o tempo todo precisa ser repensado, dependendo do clima. Os velhos jardineiros japoneses muitas vezes usavam uma base de argila densa, batida e compactada em certas áreas. Porque isso é genial. A argila funciona como uma bacia natural sob a terra. Um exemplo excelente é quando você planta o seu pinheiro. Se você fizer uma cova rodeada de solo um pouco mais argiloso na base e cobrir por cima com cascalho, a água da chuva desce, passa pelo cascalho e fica retida perto das raízes profundas. A água não foge rapidamente para o fundo da terra e não evapora pelo calor do sol. O cascalho em cima age como um escudo térmico. Você cria uma garrafa térmica natural para as raízes. Isso significa que mesmo com semanas de seca forte, a planta lá embaixo ainda tem acesso a uma reserva fria e secreta de umidade. E que tal falarmos sobre a ideia mágica de roubar a paisagem dos vizinhos? No Japão, isso é chamado de shakei. Significa paisagem emprestada. Essa é talvez a forma mais inteligente de ter um jardim gigante sem gastar uma gota de água. O mito da jardinagem moderna diz que o seu jardim acaba no seu muro, que você precisa plantar árvores altas para se esconder do mundo. Isso consome recursos absurdos. O método da paisagem emprestada faz o oposto. Ele integra o que está fora do seu muro ao seu próprio espaço. Imagine o seguinte exemplo. Atrás da sua casa existe uma montanha bonita, ou até mesmo uma árvore muito grande na calçada do vizinho. Em vez de construir um muro alto de tijolos, você deixa a visão daquela árvore livre. Você posiciona as suas pedras no chão, apontando para a árvore do vizinho. Visualmente, o verde e o tamanho da árvore dele parecem fazer parte do seu quintal. O seu jardim seco, pequeno e econômico, ganha um fundo verde exuberante, mas a responsabilidade de regar e cuidar daquela árvore gigante não é sua. É da natureza ou do seu vizinho. Você amplia o seu horizonte, ganha a sensação de estar no meio de uma floresta viva e a sua mangueira continua desligada. Nós não podemos esquecer de como incluir a ideia de água doce de forma inteligente. Mesmo na paisagem seca, os japoneses adoram o som ou a presença simbólica da água real, mas de uma forma extremamente econômica. Eles usam o tsukubai. É uma pequena bacia de pedra tradicionalmente usada para lavar as mãos antes da cerimônia do chá. O mito aqui é que você precisa de uma fonte elétrica,
jogando galões de água para o ar o dia inteiro, evaporando tudo no calor. O método esquecido é muito mais sutil. Um bom exemplo é colocar uma pequena bacia rústica de pedra num canto escuro e fresco do jardim. Você a enche com apenas 2 ou 3 litros de água pura e coloca uma concha de bambu em cima. Não há motor. Não há evaporação rápida. Aquela pequena superfície de água parada reflete o céu. Ela atrai pequenos pássaros que vêm beber nos dias quentes. A presença visual e espiritual da água está ali. Ela traz frescor psicológico para quem olha. Você gasta literalmente uma jarra de água por semana para repor o que os passarinhos beberam. É um truque mental poderoso. Você tem um espelho d'água encantador sem a necessidade de lagos imensos ou cascatas extravagantes. Vamos entender agora a genialidade do controle do vento. No Ocidente, pouco se fala sobre isso. O vento é o maior ladrão de água de um jardim. Muito mais do que o sol quente, o vento constante suga a umidade das folhas e do solo rapidamente. Há um mito de que o jardim precisa ser totalmente aberto para respirar. Mas as paisagens tradicionais japonesas são frequentemente cercadas. Elas são pequenos pátios fechados. O método esquecido aqui é a criação de quebra-ventos sutis. Um excelente exemplo para aplicar em casa é o uso de cercas de bambu fechadas, ou pequenos muros de pedra ao redor do jardim seco. Quando você bloqueia os ventos fortes e secos, você cria um microclima calmo dentro do seu espaço. O ar frio fica preso na altura do chão. A umidade gerada pelo sereno da madrugada não é varrida embora de manhã. As suas plantas perdem muito menos água pela transpiração das folhas. Aquele musgo ou aquele pinheiro consegue sobreviver dias a fio sem chuva, apenas usando o ar úmido e parado ao redor deles. Controlar o fluxo do ar é um segredo invisível, mas vital para não precisar regar o seu jardim quase nunca. Você já parou para pensar na sujeira do jardim? Na jardinagem convencional, varrer folhas secas e jogar tudo no lixo é a rotina. Nós queremos a terra preta e limpa, pronta para receber mais água da mangueira. O método japonês vê isso de outra forma. Eles valorizam a cobertura natural do solo com o que cai das próprias árvores, mas com uma estética refinada. O mito de que folha no chão é sinal de desleixo precisa ser quebrado. Uma camada de detritos naturais age como o melhor protetor solar para o solo. Vamos usar um exemplo prático incrível. Sabe as agulhas dos pinheiros que caem com o tempo? Em muitos templos japoneses, essas pequenas agulhas secas são deixadas ou espalhadas de propósito sobre a terra, ao redor das raízes e sob as pedras grandes. Elas formam um tapete marrom lindo. Esse tapete impede que os raios de sol toquem a terra nua. Isso zera a evaporação. Ao mesmo tempo, essas agulhas secam muito rápido por cima, evitando o apodrecimento, mas mantêm a terra fresca e úmida por baixo. Você ganha uma textura rústica e elegante no visual, e ainda sela a umidade no chão. É o que chamamos de proteção inteligente. Um ponto central desse método esquecido é a aceitação profunda das estações do ano. Esse é um pilar da filosofia japonesa que resolve o nosso maior problema moderno. Nós queremos que o nosso jardim fique verde neon e explodindo em flores nos 365 dias do ano. Esse desejo irreal é o mito que nos faz gastar tanta água, tanto fertilizante e tanto tempo. O método ancestral diz o seguinte: abrace a passagem do tempo. O envelhecimento é bonito. Uma planta que seca um pouco no inverno não está morta, ela está descansando. Um ótimo exemplo é como os japoneses valorizam os galhos nus. No outono ou no inverno, uma árvore que perdeu suas folhas revela o formato da sua estrutura. Os troncos retorcidos viram esculturas cinzas contra o cascalho claro. A beleza muda de cor. Em vez de entrar em desespero e encharcar a planta achando que a água vai trazer as folhas de volta fora de época, o jardineiro japonês simplesmente senta e admira a transformação.
Quando você entende que o amarelo da seca e o marrom dos galhos não são feios, mas sim parte da arte, você para de brigar com o clima. A economia de água acontece naturalmente quando você deixa a natureza dormir. Nós precisamos falar da psicologia das cores quentes contra as cores frias. Essa é uma ilusão de ótica muito usada na paisagem seca que engana a nossa mente de um jeito incrível. Quando vemos cores muito fortes, vermelho vivo, amarelo e laranja intenso, o nosso cérebro sente calor. Jardins cheios de flores tropicais coloridas exigem muita água e também passam a sensação de um ambiente quente. O mito é achar que para o jardim ser lindo, ele precisa parecer um desfile de carnaval. O método da jardinagem tradicional asiática foca nos tons frios e neutros: cinza, branco, verde muito escuro e marrom. Um exemplo forte disso é a composição de uma pedra cinza azulada sentada num mar de pedrinhas brancas, com um musgo verde escuro do lado. Só de olhar para esse cenário, a sua temperatura corporal parece baixar. As cores frias dão uma profunda sensação de sombra, frescor e umidade, mesmo que tudo ali esteja seco. É um truque de design puro. Você usa as cores certas para refrescar a mente de quem está no jardim, sem precisar ligar um aspersor de água. O visual silencioso e calmo reduz o estresse da vista e do ambiente. Vamos tocar num ponto muito importante para os dias de hoje: a miniaturização do mundo. Esse é um segredo fantástico do método esquecido. Nos séculos passados, os japoneses aperfeiçoaram a arte de condensar grandes paisagens naturais em espaços minúsculos. O mito ocidental dita que quanto maior a folha, quanto maior a árvore, mais bonito é o quintal. Mas plantas gigantes são como motores grandes, bebem combustível demais. Nesse caso, a água. O método que devemos resgatar é o uso de plantas de pequeno e médio porte em proporções perfeitas. Pense no exemplo dos bonsais, mas aplicados ao jardim inteiro. Se você usar pedras que parecem montanhas e plantar ao lado delas um junípero que cresce apenas 50 centímetros de altura, o seu cérebro vai ler aquilo como uma montanha real e uma árvore real numa foto distante. Você cria a ilusão da grandiosidade. Ao manter tudo numa escala reduzida, a quantidade de terra, adubo e água que você precisa despenca vertiginosamente. Você pode cuidar de um universo inteiro usando apenas um regador pequeno a cada 2 semanas. É a prova definitiva de que tamanho não é documento na natureza. Agora, uma das grandes vantagens de resgatar esse método é a sua adaptação perfeita para espaços impossíveis. Na vida moderna, muitos de nós moramos em apartamentos, temos apenas uma varanda pequena ou um corredor lateral na casa que não pega muita luz nem chuva. Existe o mito de que, se não cai chuva direta, você precisa irrigar manualmente todos os dias sem falta. A paisagem seca Karesansui ri na cara desse mito. Por ser quase totalmente feita de minerais, ela é a solução definitiva para varandas e pátios fechados. Veja esse exemplo brilhante. Você tem uma varanda de apartamento de piso frio. Você pode criar um limite de madeira, encher de areia grossa branca, posicionar 3 pedras vulcânicas bonitas e colocar um pequeno vasinho disfarçado com um cacto resistente no meio. Pronto. Você tem um jardim zen tradicional. Não vaza água para o vizinho de baixo. Não atrai mosquitos. Não morre se você for viajar por um mês inteiro. O espaço impossível virou o lugar mais elegante e pacífico da sua casa. Nós podemos levar a sabedoria das montanhas japonesas para dentro do concreto das nossas cidades, quase sem custo. Nós estamos chegando num ponto crucial sobre a durabilidade e a beleza imperfeita. Outro termo maravilhoso do Japão é o wabi-sabi. Ele significa encontrar beleza na imperfeição e no que está envelhecendo. A nossa cultura das redes sociais criou o mito de que o jardim tem que estar brilhante e recém-podado como se fosse de plástico. Mas o método japonês esquecido celebra o oposto. As coisas rústicas,
desgastadas pelo tempo, são mais bonitas. Como aplicar isso na economia de água? Simples. Você deixa os elementos da natureza ganharem pátina. Um exemplo maravilhoso é não esfregar as pedras do seu jardim. Com o passar dos anos, as rochas criam manchas naturais e marcas de oxidação. Em vez de comprar enfeites de plástico brilhante, você usa um velho pedaço de madeira seca que você achou numa trilha. A madeira seca não precisa de água. Ela não precisa de atenção. Ela vai rachar e mudar de cor com o tempo, e essa é a graça. Esse desapego reduz drasticamente a manutenção. Você não sofre mais tentando manter as coisas perfeitamente molhadas e limpas. Você apenas as deixa ser. O jardim vive o seu próprio tempo, e você vive com muito mais tranquilidade. Por último, mas talvez o mais importante, nós temos que encarar o impacto brutal que este método tem no mundo de hoje. A água potável está se tornando o recurso mais precioso do nosso planeta. É assustador pensar que milhares de litros de água tratada são jogados em gramados todos os dias, apenas por vaidade. O mito de que regar o gramado é uma atitude inofensiva caiu por terra. E é aqui que o resgate do antigo jardim de paisagem seca se torna um ato revolucionário. Pense no impacto do seu exemplo. Se você transforma 10 metros quadrados do seu jardim tradicional, cheio de grama que bebe água todo dia, num belo jardim zen de areia clara e pedras, você pode estar poupando milhares de litros de água por ano. Você deixa de usar cortadores de grama elétricos. Você para de jogar veneno e fertilizante químico que vão parar nos rios. A sabedoria dos antigos monges não era apenas estética, ela era sustentável antes dessa palavra existir. Eles sabiam que os recursos eram limitados. Ao adotar esse estilo na sua casa, você não está apenas criando um espaço bonito para relaxar. Você está ajudando a salvar o planeta, uma gota de água por vez. E aí está o grande segredo. O que começou há centenas de anos nas montanhas do Japão, como uma forma de meditar no vazio e na aridez, se revela hoje como a solução definitiva para a crise climática e a falta de tempo. A grande virada, o verdadeiro "nossa, eu nunca pensei nisso", é perceber que as pedras, a areia e o espaço vazio têm tanta vida e tanta beleza quanto a floresta mais densa. Nós aprendemos que não precisamos ser escravos da mangueira de jardim, que podemos trocar o desespero de tentar manter tudo verde o ano inteiro pela paz de rastelar a areia em ondas. Nós destruímos o mito de que um jardim seco é um jardim morto. Na verdade, a paisagem seca é a mais duradoura de todas. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela sabedoria oriental. Se essa ideia de economizar água e ainda ter um quintal de capa de revista fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe um curtir para ajudar a nossa comunidade a crescer. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual foi o conceito que mais explodiu a sua mente hoje? A areia que imita o mar ou as plantas rústicas que quase não bebem água? Responda lá nos comentários. Eu vou ler todos. Até o próximo vídeo e bons momentos no seu novo jardim zen.